Boa tarde, pessoal. 14 horas, 14 minutos. Todo mundo voltando ao almoço. Então, para não deixar ninguém dormir, eu queria começar direto ao ponto aqui. Eu não vou chamar o Sérgio Búria de Sérgio Búria, porque eu não conheço nenhum Sérgio Búria. Eu conheço Foguinho. Pois é, o Foguinho. Então, bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Foguinho. Thiago, Banco do Brasil é a famosa startup de 200 anos. Foguinho, Grupo Boticário é uma marca que está no coração e na mente das pessoas do Brasil todo e mundo afora. E, ao mesmo tempo, tem um desafio de transformação digital gigante. Então, as duas empresas têm um contraste interno e, entre elas, muito interessante para a gente trazer para esse papo aqui. Eu queria começar perguntando o que tira o sono de vocês à noite. Thiago. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Foguinho. Perguntei antes se podia chamar de Foguinho, pelo jeito só tem que chamar de Foguinho, né? Bom, o que tira o sono, Luan, é a nossa pressa agora em continuar esse movimento, né? A gente vem nesse movimento de saída do arquétipo de sala ágil tradicional para um arquétipo de digital factory, né? De aceleradora digital de produtos digitais. E o próximo passo seria ali o ágil seletivo em toda a sede do banco e outras áreas também, eventualmente chegando numa organização ágil completa, né, se for o caso. Mas a gente está no momento agora de que a gente não é mais MVP, não é teste, não é projeto, não é mais aquele primeiro momento que você tem a licença poética de errar muito. Errar sempre é permitido e faz parte. Mas a gente estava ali construindo customizações, né, a gente pegou frames mais consolidados da indústria financeira, e a gente já bypassou algumas das falhas de pares nossos, então a gente conseguiu já aproveitar e nascer nesse modelo, aproveitando esses erros dos pares. Então isso já foi um grande ganho, mas ainda assim a gente precisou fazer muitas customizações. Quem escutou aqui o painel do Dresa e da Patrícia, talvez tenha escutado algumas dessas, como por exemplo a dupla liderança e tudo mais. Mas agora a gente está no momento em que quase metade da nossa sede já está vivendo esse novo modelo. Então, a gente está no max kill. Quem gosta de lançamento de foguetes aí sabe que é aquele momento de pressão máxima do foguete. A gente está com quase metade vivendo esse novo frame e a outra metade no jeito anterior, do arquétipo anterior. Então, a gente está vivendo as duas realidades de maneira muito intensa, e o que me tira o sono é a gente conseguir passar pelo max kill, porque dali para frente é mais suave a implementação. A gente está muito feliz com os resultados, então a gente está com essa pressa. Acho que o sono é a pressa. Eu sempre comento com os clientes que o momento de transição, de coexistência entre dois modelos é sempre o mais difícil. Seja no modelo de trabalho, seja numa tecnologia que você está adotando, a coexistência é sempre um momento mais delicado, né? E você, Foguinho, o que te tira o sono? Legal. Assim, eu acho que hoje não tem, assim, acho que a gente já passou por tanto susto que hoje não tem muita coisa que tira o sono completamente. Já teve um passado assim que a gente tinha muita disputa de ego, muita coisa que vinha num top-down, faz aí porque, né, estou mandando. Acho que isso tirava muito sono porque acaba frustrando, você não vê a entrega de valor, às vezes você faz alguma coisa que você não acredita. Então, eu acho que isso me tirava o sono, né? Deixava aquele nervoso, assim, de, putz, né? Eu podia fazer muito melhor do que isso. Mas acho que a gente também passou, né, por essa transformação, vamos dizer assim. Não foi fácil, foi há muito suor e sangue, lágrimas, né, que a gente vai, né, conquistando espaços. Mas eu acho que foi esse lugar também de conquista, né, de conseguir provar valor, de conseguir criar boas parcerias. Então, veio muito de um lugar assim de... puxa, aqui está uma lista de demandas, me fala qual data que você vai entregar. Para um lugar de, pera, vamos sentar junto, vamos conversar, o que você quer, onde você quer chegar? Me dá essa confiança, dá esse voto de confiança. E acho que aos poucos a gente foi construindo esse lugar mais colaborativo, né? Não é nem meu nem seu, é nosso, né? Então, aos poucos a gente foi criando esse modelo, né, independente do framework, né, de agilidade, se a gente usa Scrum, Kanban, se usa, né, o que for, mas que ponteiro que a gente quer mexer e vamos junto. E aí, aos poucos, acho que esses resultados eles foram vindo, né? A gente foi conquistando cada vez mais, né? Putz, mudou o ponteiro aqui, resolvemos aquela dor ali da revendedora, do nosso consumidor no e-commerce.
E aos poucos a gente foi criando um modelo mais light, assim, e que a gente realmente não perde o sono, porque eu acredito que a gente, quando aparece esse problema, aparece uma dificuldade, a gente senta todo mundo, cara, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai sentar e a gente vai olhar para o futuro, dar a mãozinha aqui para o certo e para o errado e a gente vai tentar chegar do outro lado. E até mesmo para erros, tentativa e erro. Assim. Então, acho que a gente conquistou esse crédito assim, com a companhia numa maneira que, até quando a gente fala, vamos apostar, eu não sei se vai dar certo isso aqui, a gente aposta junto e fala, cara, estamos juntos. Se der errado, a gente faz aqui tenta entender o que deu de errado, mas a gente vai chegar do outro lado. Então, eu acredito bastante assim, que a gente está num lugar que aparecem uns pesadelos, assim, mas tirar o sono assim completamente é difícil, assim. A gente passou por bastante coisa. Ótimo. Então, a gente tem um contraste interessante, um momento que ainda está... Vocês já passaram dessa quebra de onda e o Thiago ainda está tomando alguns caldos ali, né? Me deu mais pressa ainda ouvir agora o Foguinho falar, me deu mais... Mas pelo visto ainda aparece um tubarão ali uma vez ou outra, não? Sempre. Legal. Eu queria entender um pouquinho, que vocês explicassem, eu conheço um pouco mais a fundo o desenho organizacional, tanto do GB quanto do BB, mas eu queria que vocês contextualizassem o pessoal aqui de como que vocês estão estruturados hoje. Eu acho isso sempre muito interessante, quando eu olho para produto, tecnologia, estratégia, talvez RH, como que vocês estão estruturados hoje? Começa você, Foguinho. Rapaz, a gente chegou... Se eu ficar aqui, dá para ficar 2 horas só falando disso, porque assim, a gente chegou num modelo que, obviamente, né, tem as nomenclaturas e tudo mais aqui, mas assim, num modelo bastante matricial. Então a gente trabalha num conceito que a gente chama ali de, talvez não seja o melhor nome, tá? Mas a gente chama de value stream, que é basicamente assim, eu tenho a value stream de venda direta, tenho a value stream de lojas. E aí a gente não está falando só do time de tecnologia, né? Apesar da gente ter uma organização em torno de uma value stream, dentro dela a gente tem o time de tecnologia, do RH que está dedicado, da formatação do canal, do financeiro. Então todo mundo está dentro do mesmo objetivo. Com isso, eu acho que a gente conseguiu também quebrar um pouco daquela coisa também de até de orgulho, assim, sabe? Ou de isso aqui é meu, isso aqui é seu, tech faz aí. A gente quebrou um pouco isso, então assim, a gente tem, obviamente, né, uma estrutura hierárquica em termos de tecnologia, então, puxa, tem lá o Renato, ele é vice-presidente de tecnologia e produtos digitais. E com isso a gente vai, né, cascateando ali, a gente tem as diretorias, os gerentes sêniores, PMs, TMs, o GPM, a gente vai chegando nessa estrutura, mas está tudo dentro de tecnologia. Tem um par dele lá que é o vice-presidente de B2C, que vai olhar para a formatação do canal de e-commerce, de lojas. E aí, no dia a dia, a gente se une nessas grandes frentes e a gente quase que tem uma vida própria. A gente não depende, assim, vamos dizer assim, né? Eu dependo do VP falar alguma coisa. Não, a gente consegue tomar todas as decisões. Óbvio que a gente escala quando a gente precisa, né, tomar uma decisão, né, talvez mais dura, uma decisão com mais risco. Mas no dia a dia a gente conseguiu se organizar dessa maneira mais matricial. Então a gente tem esses 2 chapéus, assim, vamos dizer, né? Um que é olhando a hierarquia, então, time de tecnologia, mas no meu dia a dia mesmo o que eu faço eu estou dentro da value stream, eu olho a value stream e aí eu estou no contexto de respirar o dia a dia ali da loja, respirar o dia a dia da venda direta e aí sim, colocando cliente no centro, olhando as dores, olhando as oportunidades, vendo o OKR. Então, a gente conseguiu se organizar desse jeito, é um jeito meio doido, meio matricial, assim, mas tem funcionado bem. Mas quando alguém entra para explicar isso aqui, às vezes a pessoa leva semanas para conseguir absorver, porque esse modelo é meio maluco assim mesmo. E você, Thiago, chama de value stream, de tribo, qual que é o nome lá? A gente tem lá as cadeias de valor, na qual a gente constrói os elementos ágeis, mas a gente chama os elementos basicamente de linha de negócios, né, que seria mais equivalente ali às comunidades. Tem a linha estratégica de clientes, tem os centros de excelência que abastecem essas linhas com as disciplinas, né? E a gente vê tudo isso do que a gente chama de mapa da floresta. Então, a gente fez ali no começo um mapa da floresta, é até engraçado, porque no banco, e eu acho que isso é uma questão também das organizações que estão passando por transformação, todo mundo quer saber
aonde ela vai estar sentada, né? Então, quando a gente mostrou o mapa da floresta, as áreas falavam assim, então a minha área vai virar essa área aqui do mapa? Eu disse, não é exatamente um depara, não é assim. Inclusive, nos primeiros 2 anos, a gente trabalhou um novo jeito de trabalhar e falava, não é estrutura isso aqui ainda, é algo informativo, é como se fosse um jeito de trabalhar em algo virtual. E agora a gente já tem as implementações em estrutura, então ele viram times reais, né? E o que é um pouquinho diferente até do que o Foguinho trouxe é que a gente criou essa dupla liderança e dupla hierarquia desses elementos ágeis. Então, no mapa da floresta você vê os elementos apartados, né? Cada um ali com o seu produto, dentro da sua cadeia de valor, mas nos times o que a gente tem são lideranças que sobem para um determinado negócio, produto, e para a tecnologia. Então, são pares, né? É como se fossem pequenos comitês. São sempre pares responsáveis por um pedaço da cadeia de valor de uma squad, pares também na linha de negócios, e os pares BU, diretoria também. Aí, sempre a tecnologia fazendo o pareamento ali com os negócios, né? A gente não chega a ter uma vice-presidência de produtos, quem sabe um dia a gente chegue lá, mas nesse momento é sempre a tecnologia e determinado produto, determinado negócio, e a gente já está aí com quase metade do mapa da floresta tombando para a estrutura, e a outra metade a gente sempre, todos os dias, atualizando e redesenhando. Uma coisa que a gente sempre falava, desde 2022, a gente está passando por isso, o pessoal falava, esse é o novo banco, então, esse mapa da floresta, e a gente falava, olha, a única certeza é que esse mapa da floresta vai ser diferente amanhã. Todo dia a gente está atualizando. Isso aqui é uma visão atual, mas a gente está atualizando porque é o cliente que tem que ser atendido com fluxo de valor. Então, isso não necessariamente vai ser aquela visão de produto, né? Assim, eternamente eu responsável por um produto e o meu produto é que é o que driva a estratégia. A estratégia ela tem que vir do cliente. Se a gente for drivar a estratégia com cada produto, como a gente vinha fazendo, a gente acaba tendo alguns canibalismos aí. Talvez vocês já tenham vivenciado no próprio app do banco ou de outros bancos, você ser abordado por diferentes produtos contrastantes. Então, são produtos que, às vezes, para um tomador de crédito não faz sentido, para um investidor não faz sentido. Então, quando você driva pelo cliente, que é o que a gente tem buscado fazer, a forma de se organizar na empresa muda um pouquinho. E só pegando um gancho que acho que é legal também falar, lógico, quando a gente começou assim uma parte mais de transformação, vamos dizer assim, lá em 2019, né? Eu acho que é bem legal porque assim também a gente não chegou no modelo e falou, amanhã é velho stream e até hoje a gente está aqui. A gente sempre foi aparando essas arestas, né? E putz, isso aqui não está funcionando, vamos trocar. Antes a gente tinha velho stream e chapters. Aí a gente agora não tem mais chapter. A gente matou o chapter que antes existia. Então a gente foi se organizando também a partir de dores e putz, a companhia vai mudar. Então acho que é bem isso que você falou, né? A floresta vai acabar mudando. Então a gente tem que fazer todo um novo mapa de floresta ali porque a gente foi mudando. E outro ponto legal é que a gente não tem, por exemplo, né, uma vice-presidência dedicada, né, um CPO, por exemplo, ali dedicado para produto. Mas também é legal trazer isso porque assim, eu sempre falo isso, puxa, mas um dia vocês vão ter? Eu falo, cara, não sei, tipo, hoje é uma dor? Não, assim, hoje está funcionando bem. Mas pode ser que daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, a gente fale, puxa, vai precisar mesmo. Então é legal porque eu sempre falo isso, a gente tem que adaptar a estrutura e a organização a partir do que a gente tem de realmente oportunidades, dores, necessidades. Às vezes a gente quer copiar e colar um modelo assim de mercado e a gente fala, cara, tá tudo bem, está funcionando bem, vamos continuar assim? Vamos continuar as pequenas mudanças para ver o que a gente vai evoluindo. Então talvez a gente não esteja nesse estágio, né, do tipo, puxa, né, precisa de uma pessoa ali dedicada de produto, mas quando a gente conversou, né, deu para entender que talvez ali no contexto de vocês faça bem mais sentido. Legal. Então, 2 empresas em momentos diferentes, com estruturas organizacionais diferentes. Agora, dentro desse contexto, o que eu queria perguntar para vocês é como vocês tomam decisão. Afinal, o título do painel é como decidir o que não fazer. Acho que o Thiago já trouxe a prévia disso, porque se eu tenho produtos que são contrastantes, investimento e crédito, a título de exemplo, como que eu decido investir em um e não no outro? Como que eu decido investir na grande empresa ou no agricultor?
com produtos diferentes, com perfis de clientes diferentes, como que eu priorizo dentro do BB hoje? Então, a nossa priorização também é uma etapa que está mudando muito a forma de fazer. É na visão cliente. Como eu comentei, existem linhas estratégicas de cliente com segmentos diferentes. Então, ali segmentos pessoa física, pessoa jurídica, tomando essa decisão da visão do cliente, o que priorizar. Então, por exemplo, se você às vezes pode perder rentabilidade com tarifa de cartão de crédito se esse cliente ele é rentável em outros produtos. E você só vai ter essa visão quando a linha estratégica de clientes está enxergando o cliente. Se você tem uma estratégia drivada pelo cartão, o cartão nunca vai querer deixar de ter uma tarifa, de receber esse tipo de rendimento. Então, essa é uma forma que a gente faz para organizar a estratégia. Na hora de fazer a tomada de decisão, a gente vinha no modelo anterior, a gente tinha um portfólio muito mais voltado a TI. Então, a gente tinha um portfólio de TI para alocação de recursos, mas na parte não TI, digamos assim, era um modelo mais tradicional, ainda é, né, porque a gente tem metade da sede ainda nesse formato, em que tem uma centralização da alocação do recurso na nossa diretoria, e a gente ali avalia as propostas, os conceitos, o que é a visão de futuro de cada área, que geralmente faz algum tipo de solicitação, demanda, expondo uma estratégia ali de crescimento, pedindo estrutura, né? E aí nessas horas a gente tem que avaliar e fazer como o teto do banco e as limitações, obviamente, tem uma economia e você tem que avaliar a escassez, você tem que tomar a decisão de desinvestir em alguma coisa para investir em outra. No modelo tradicional anterior, a gente tem muito disso de maneira centralizada. Então, a nossa diretoria faz essa análise, eventualmente propõe algum tipo de migração de quadros, né, de estruturas, enfim. Mas, no novo modelo, a gente prega muito a accountability das linhas em fazer essa proposta de maneira que ela mesma consiga se suportar. Então, com o P&L das linhas, né, que é algo que a gente vem construindo, nessa visão de despesas e receitas geradas pela própria linha, essa dupla liderança, como eu comentei, ela tem essa accountability de saber que se ela vai propor para um determinado ciclo, mais curto também do que o tradicional, gerar uma receita maior, precisando de um time a mais, por exemplo, ela vai pagar por esse time a mais, ela vai sentir a dor, né? E no modelo tradicional nosso anterior, essa dor não era muito bem sentida, porque se nós, centralmente, decidíssemos alocar um time, ia virar o ano, e ao virar o ano, esse time já seria permanente. Digamos assim, esse time daquele produto. E o custo, a despesa de pessoal, ela é na curva linear da empresa. E agora não, com o P&L também, isso é uma forma de priorizar. Você dá accountability de despesas e receitas para 2 líderes de negócio, como líderes de pequenas empresas dentro do banco, você tem um senso de priorização muito mais natural do que esse senso de priorização que você tem que desdobrar em outros símbolos, que não é o próprio dinheiro, por exemplo. O dinheiro já é um belo símbolo para uma priorização. Além disso, a parte do portfólio, como eu comentei, deixa de ser só na TI e passa a ser um portfólio integrado. Então, recursos de todas as disciplinas, além da tecnologia, também tem a discussão em alto nível estratégico na hora de desdobramento dos objetivos da empresa. Então, a Ana, que está aqui, inclusive, lá na hora de construir a estratégia corporativa do Banco do Brasil, existe a estratégia corporativa, ela tem as diversas áreas, tem os domínios e tem as disciplinas, e a partir disso, o portfólio integrado faz as alocações e migrações entre as diversas disciplinas, né? O X, IA, desenvolvimento, software, engenharia de software, enfim, produtos, que é uma disciplina importante e que a gente relegava muito ao negócio desenvolver automaticamente, e agora a gente entende que produto por si só é uma disciplina muito importante, com cada customização para cada negócio do banco, né? Então, mais ou menos isso, mas também é algo que precisaríamos de mais uns minutos para destrinchar. Bom, legal. Bom, acho que em certos aspectos é bem próximo aqui, né? Mas pegando como a gente faz ali, né, dentro do Boticário, a gente tem, primeiro, né, a gente constrói uma visão de 3 anos, né? Todo ano a gente renova a nossa visão para os próximos 3 anos. Durante, né, esse período que a gente está construindo a visão, né, dos próximos 3 anos, a gente já coloca também uma questão orçamentária, né, que você falou até, né, de locação de times. Então, puxa, a gente vai investir mais nessa value stream, menos naquela outra, já faz uma realocação de recursos, né, seja, né, fornecedores, dinheiro, o que a gente vai fazer.
Então a gente vai construindo essa visão para os próximos 3 anos, como a Value Stream toda, sem falar de tecnologia ainda. Depois a gente faz também uma visão de tecnologia em cima dessa visão da Value Stream. Então, puxa, dentro de lojas, como que tecnologia também, né, o que ela precisa construir para os próximos 3 anos para a gente alcançar os mesmos objetivos. Então a gente meio que casa, assim. Eu falo que tecnologia é quase tecnologia e produto, né, é quase o esqueleto da estratégia pensando ali na Value Stream. Depois dessa priorização mais macro aqui de 3 anos, né, a gente decupa um pouquinho para o legal, o que a gente vai fazer no ano 1, 2 e 3, e principalmente olhando para o ano 1, que é talvez o mais imediato, né, que é sobre, legal, como que, dadas essas apostas aqui, né, esses principais... Opa, dando uma falhada aqui. Essas principais apostas aqui, o que a gente vai fazer para os próximos 6 meses? A gente usa um modelo muito parecido com o de OKRs, né? A gente usa o OKR por trás ali, mas a gente tem algumas coisas um pouquinho diferentes ali. Mas esses 6 meses, aí sim, a gente, né, senta os líderes da Value Stream ali, a gente pega todas essas apostas aqui, vai vendo todas as áreas envolvidas, então, seja tecnologia, logística, supply, o que a gente precisa fazer para acontecer esses 6 meses, e aí, novamente, a gente em tecnologia olha aquilo ali e fala, legal, para fazer tudo isso aqui acontecer, se a gente for fazer isso aqui acontecer, a gente precisa, sei lá, estruturar tal coisa, criar um produto novo, fazer uma funcionalidade nova. Aí a gente vai colocando isso, né, como se fossem, vamos dizer assim, né, também um roadmap, vamos dizer assim. E, inclusive, depois a gente vê as interdependências, porque não necessariamente a tecnologia vai conseguir fazer tudo sozinha. Vou precisar do time lá de logística porque precisa mudar um processo deles lá. A gente puxa o time logística, vocês vão conseguir fazer isso nesse semestre? E a gente legal, a gente faz um handshake ali, um agreement. E aí a gente realmente coloca isso dentro do ciclo de OKRs ali, né, baseado num indicador que a gente quer alcançar, né, numa mudança que a gente quer fazer dentro da companhia ali em relação, né, a impacto mesmo. E aí sim a gente constrói esse roadmap e prioriza de fato. E aí, tão importante quanto a gente fala o que a gente vai fazer, a gente fala o que a gente não vai fazer. Que é realmente ali, assim, cara, a gente deixa isso bem explícito. Então, a gente prioriza tudo ali, tudo que a gente vai fazer, e a gente tem uma sessão de falar, olha, dentro de tudo que a gente também gostaria de fazer, X, Y, Z, a gente não vai fazer porque não dá para fazer. Então, isso, geralmente, ela é bastante colaborativa, a gente faz um top-down ali com as lideranças da Value Stream, mas também a gente faz um bottom-up com os times para fazer justamente, né, o que mais a gente está deixando sair do radar ali. Tá muito bonito essa figura que vocês estão pintando aqui. E a gente sabe, todo mundo aqui, que a realidade não é tão bela, tão incrível assim, né? Eu ouvi um termo do Thiago que é a decisão técnica e a decisão política. Gostei muito desse termo. Hoje, a decisão, na hora que você vai decidir o roadmap e na hora que você vai falar não, ela é mais técnica ou mais política? Como que vocês lidam com os egos feridos? Então, eu acho que toda empresa tem um pouco dessa mistura, mas a gente sente que com o novo modelo a gente está conseguindo dar mais substância para a parte técnica. Ainda não zera as decisões políticas, faz parte. O banco tem muitos bancos dentro do banco, né? Diversos produtos, diversas áreas, e como eu falei, é escasso a nossa capacidade de alocação de recursos. Então, quando tem, por exemplo, aqui o Foguinho comentou, uma decisão para os próximos anos, e diversas áreas trazem essa visão e todas elas precisam de um time a mais, fica um pouco difícil da gente conciliar. Então, a parte técnica entra nesse momento, aí a parte política faz a contraponta. E fica é uma dança, né? você demonstrar. Então, de fato, existem as duas formas, mas um novo modelo, inclusive com o auxílio do ferramental, do Business Map, de outras ferramentas de métricas, a gente conseguindo ter times multidisciplinares com atuações muito especificadas, você consegue, tecnicamente, contra-argumentar algumas decisões que seriam mais rasas do ponto de vista conceitual. Vou dar um exemplo bem genérico. Assim. Se chega uma proposta, né, no modelo tradicional, de necessidade de um time a mais, de 10 pessoas, por exemplo, com a promessa de que eu vou poder gerar 10 milhões a mais de receita ano por conta de uma funcionalidade a mais que eu vou tocar junto com esse time. Hoje,
essa argumentação ela acaba sendo discutida em diversas instâncias. Existe a parte técnica de avaliação, com certeza, mas quando a própria área ela se vê ali numa situação dela investir, ela própria, e não a mãe, digamos, né, a mãe empresa, ela pensa, bom, eu devo ter outros 10 funcionários aqui nas minhas outras equipes que não estão entregando per capita os 10 milhões que eu estou entendendo. Eu vou pegar e realocar internamente e formar essa equipe nova para que eu precise para entregar esse resultado. E assim eu não preciso acionar nenhum tipo de recurso externo. Então, é uma forma de descentralizar um pouco das decisões, trazer a tecnicidade para as decisões, mas, sem dúvida, isso ainda faz parte de todas as empresas, no banco também. E eu acho que esse modelo ele dá mais transparência por atomizar as decisões. Então, você traz decisões e autonomia e accountability para squads, para linhas, né, e para as BUs, ao invés de equipes de uma grande área gigantesca, né? A gente tem áreas no banco que são do tamanho de empresas, praticamente, né? Então, quando fica assim tudo muito anônimo, muito grande, muito na distribuição normal das coisas, a gente tem muita ineficiência nas caudas da normal, né? Quando você reduz ali para que times tomem a decisão e dê accountability por aquilo, você descentraliza as decisões, gerando eficiência de maneira orgânica. Então, eu acho que é um pouco disso. Não que não tenha os problemas, tá? Você está falando assim, tem esse problema? Tem muito problema ainda. O principal é a convivência dos dois modelos, porque um modelo olha para o outro e fala, pois é, mas eles lá estão podendo fazer o tipo de solicitação que a gente aqui não pode. E vice-versa. O pessoal do outro lado fala, pô, mas é tão legal eles trabalhando em conjunto lá com a dupla liderança, eles conseguindo compartilhar backlog, avançar rapidamente nas funcionalidades. Então, assim, a gente tem os dois mundos convivendo e por isso é importante o avanço rápido. Mas hoje, mesmo durante a transição, já é muito melhor, muito mais fácil e muito mais técnica a decisão do que era antes. Sim, muito mais. Até mesmo no início, né, quando eu comentei aqui que era uma mudança mais informativa e virtual, não era ainda a estrutura mudando, já em 2023, a gente já teve os primeiros ganhos. Os primeiros ganhos foram aumento da parte técnica nas decisões, desde o discovery, que era também algo pouco frequente, né? Como eu falei, a disciplina de produtos era algo muito menor antes desse modelo que a gente tem trazido. E também eu me perdi aqui no ponto que você trouxe. Mas, assim, o viés que a gente está trazendo... lembrei. E também o ganho de trabalhar em conjunto, de sentar junto. Então, assim, trazer as equipes juntas, ainda que sem ser uma estrutura fixa, como no começo não era, já tiveram diversos ganhos. Então, foi a decisão técnica na tomada de decisão e o trabalho em conjunto. E aí, agora, a gente está numa fase de implementar isso, já está implementando, né, na vida real, então são estruturas de verdade. Então, agora esse accountability sai, né, o P&L de fato existe, o dinheiro está ali demonstrando o resultado, os ponteiros vão mudando de acordo com o que os times fazem. Então, a aproximação do resultado com o que eu faço é muito importante e o modelo traz isso. Não é aquilo assim, eu fiz durante o ano todo, mas eu não sei o que aconteceu com aquilo que eu fiz. E agora os times não, eles ciclos curtos, e eles trabalhando em conjunto com essas métricas mais próximas da estrutura, eles enxergam exatamente a consequência do que eles construíram. Boa. E contigo, Foguinho? Legal. Cara, assim, eu acho que tem uma parte que é bem legal. Como a gente trabalha, né, com esse modelo de value stream, que eu falei, né, poxa, tem a value stream da loja ali, eu acho que a gente cai muito nesse lugar que você falou do P&L. Porque a gente tem um P&L de lojas especificamente. Obviamente, a gente olha para o grupo Boticário inteiro, né, a gente fala que a gente gira o cubo mágico, né, porque a gente olha, né, o grupo Boticário inteiro, a gente olha só um pedaço que é só a parte de lojas, a parte só de venda direta, a gente vai, né, girando ele ali para ver exatamente esse P&L. E aí, como tem a liderança ali, né, eu estou com, por exemplo, liderança de tecnologia e produto dentro de lojas. Tem o meu par que está olhando ali também para a parte da formatação do canal. A gente senta juntos ali e até, né, dentro do período que a gente está fazendo o orçamento, a gente olha e fala assim, cara, legal, para os próximos 3 anos a gente vai fazer isso. A gente está com o budget alocado aqui, faz sentido ou não? A gente precisa alocar mais alguém aqui, mais uma squad, vamos alocar recurso, vamos alocar num outro lugar, esse ano está mais apertada a margem. Então, a gente começa a olhar para esse lugar muito também conectando com os objetivos do canal
e conectando muito com o impacto, né? Falando de OKR aqui, né? Voltando ao OKR ali, cara, qual que é o impacto que a gente quer gerar, né, para esse ano? Então a gente faz nossa análise ali em termos de tá tudo certo? E uma das coisas que é legal é assim, cara, vai acontecer né, você faz o plano todo, bonito, o PPT lindo, maravilhoso, cara, vai chegar a reforma tributária, vai chegar a substituição tributária aqui em São Paulo e vai falar, legal esse roadmap, joga no lixo e começa de novo, porque você vai precisar fazer né, uma coisa regulatória, uma coisa tributária. E aí, acho que cai muito nesse lugar de parceria, porque daí a gente senta junto também e fala assim, cara, beleza, eu vou ter que parar tal time, tal iniciativa, eu vou jogar lá para frente, vai ficar para o segundo semestre, tal coisa, não sei o que lá. Então, tem muito desse lugar de estar reagindo conforme as coisas vão acontecendo. Inclusive de alocação de pessoas. Cara, putz, vai precisar fazer substituição tributária lá, tá. Não tenho pessoas para agora, vou ter que parar. Não, então vamos chamar um fornecedor, vamos tirar uma grana aqui de algum outro lugar para a gente ver se a gente contrata. Então acontece, acho que a gente vai reagindo também um pouco ali, né, do que vai acontecendo. Mas assim, decisão, em termos, né, da pergunta, assim, tipo, putz, acontece muito política, já aconteceu muito no passado, né, que eu até falei que eu tirava um pouco o sono. Eu acho que hoje cai muito nesse lugar de... o meu objetivo não é um objetivo de tecnologia, meu objetivo é um objetivo do negócio também. Assim como o meu pai lá né, do canal, é o objetivo dele. Então, a gente está junto, não tem o porquê eu falar assim, ou ele falar alguma coisa assim que vai meio que contra. A gente vai sempre conversando e se moldando ali, principalmente aí, óbvio, né, na parte de tecnologia, a gente vai se moldando para ver se a gente vai realmente atingir esse objetivo. Então, acho que hoje, obviamente, talvez seja o meu time aqui falando, olha lá, o Foguinho vai lá dar top-down em todo mundo aqui, é super político. Mas, cara, não sei, assim, particularmente é muito difícil. A gente sempre monta esses racionais, assim, para estar no lugar certo e falar, é ali que a gente vai atingir? É a nossa aposta? Vamos junto, sabe? Eu concordo muito com a estrutura, a fundação, do que a gente está discutindo aqui, mas ainda quero pegar eles na curva final. Então, para a gente fechar o nosso papo, que a gente já está no nosso horário, queria que vocês respondessem em 1 minuto. Como que vocês falam não? Ou para a mulher de vocês, ou como vocês falam não para o chefe de vocês? Eu não lembro de ter feito isso nunca. Nunca fiz. Não, assim, geralmente a gente começa falando sim, mas, veja bem, existem outras opções, né? Mas é com a parte técnica, realmente, a argumentação técnica, obviamente, no final da argumentação pode ser que se mantenha ainda a decisão inicial, mas em algumas situações a gente consegue reverter e demonstrar que tecnicamente não é a melhor hipótese. Isso falando do banco. Falando da esposa, de fato eu não me lembro de ter falado não, mas eu acho que é isso, assim, trazer a argumentação técnica e demonstrar que não é uma contraposição de pessoas, né? Não é que eu não concordo com a pessoa que está dizendo aquela opinião e a minha opinião é o contrário. Não, perfeito, eu entendo. Vamos colocar aqui na mesa a questão técnica e a gente avalia. E se no final for para a gente fazer e seguir, a gente está junto, vai seguir e vai tentar implementar da melhor forma possível, ainda que não tenha sido aquela minha opinião, né? Então, acho que é assim. Legal. Cara, eu acho que, até acabei falando um pouco, né? A gente deixa explícito o que vamos fazer e o que não vamos fazer, né? Até porque, às vezes, o não dito precisa ser dito, assim, né? O óbvio precisa ser dito. Então, porque, às vezes, só porque você não colocou no roadmap, a pessoa fala, mas eu achei que ia estar lá, não sei o quê. Então, a gente deixa muito explícito, assim, cara, a gente não vai fazer isso aqui. Tipo, vamos deixar claro, para esse assunto não voltar de novo, vamos falar daqui a 6 meses. Então, a gente tenta sempre, né, deixar explícito aqui. Agora, obviamente, né, vai acontecer situações aqui que a gente vai ter que, né, putz, é o que eu falei, né, veio a reforma tributária, putz, não dá para falar não vou fazer, tem que fazer. Cara, às vezes a gente vai engolir um sapo, né, vai ter que executar alguma coisa, e se acontecer, por exemplo, né, um caso assim, putz, vou ter que fazer um negócio que eu não concordo, cara, acho que a gente sempre tenta também construir ali um racional do porquê não fazer, ou às vezes até testar alguma coisa mais rápido, vou fazer um experimento, vou fazer um teste AB e tudo mais. E se mesmo assim a gente tiver que fazer, cara, normalmente a gente fala assim, cara, disagree and commit, que eu não concordo, não é o que eu faria, mas beleza, se a gente está num consenso aqui, né, num lugar onde todo mundo está entendendo o que tem que fazer, só eu que não estou entendendo aqui o que tem que fazer,
Eu sempre falo isso, cara, disagree and commit, porque também não adianta eu falar, né, não quero fazer, não vou fazer e ficar jogando contra, né? Não é sobre jogar contra, beleza, vamos aí, né? Vamos ver se vai dar esse resultado aqui, a gente vai tentar chegar lá, mas não seria o que eu faria e está tudo certo. Então, acho que é um pouco do que a gente faz lá. Às vezes tem que concordar em discordar, dar as mãos e seguir em frente remando. É isso aí. Pessoal, obrigado, Thiago. Obrigado, Foguinho. Até a próxima.